Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro vídeo, né? Como a gente viu, a compostagem é uma ótima alternativa para o gerenciamento dos resíduos da nossa propriedade. Mas após fazer a compostagem, durante o período aí de 45, 60 dias, a gente tem que tomar alguns cuidados diários, né? Esses cuidados diários podem ser feitos uma, duas vezes por semana para vocês estarem acompanhando. Os cuidados principais é a temperatura e a umidade. Vamos lá que a gente vai ver como que a gente cuida a temperatura da nossa compostagem. Eu estou aqui então já com um vergalhão de ferro e a gente vai estar utilizando ele para fazer a verificação de temperatura. Como a gente está numa propriedade rural, né, a gente não tem um termômetro específico, né, mas a gente pode estar usando um vergalhão de construção mesmo para verificar a temperatura. Como que a gente faz? Então eu estou aqui com a nossa compostagem e vou inserir esse vergalhão no meio da nossa pilha de composto e vou inseri-lo o máximo profundo que der. Então eu vou aqui ampliar a câmera para vocês. Ele ficou aqui e daqui meia hora eu faço a retirada desse vergalhão para a gente sentir a temperatura que o nosso composto está. Passou-se então meia hora, eu vou fazer a retirada do vergalhão para a gente fazer a medição da temperatura. Ao retirar o vergalhão, você vai segurar com a sua palma da mão. Se ele tiver um quente tolerável, significa que a compostagem está ocorrendo normalmente. Se estiver muito quente, que você não consiga segurar, é que a temperatura está acima do ideal. Então, o que vai ser feito? Precisa ser revolver a pilha de composto. Então, com o auxílio do enxada, você vai fazer o revolvimento da sua compostagem para que entre a aeração e consiga-se o processo de compostagem perfeito. Se o vergalhão tiver frio, é porque não está ocorrendo a compostagem devidamente. Então, você pode estar inserindo mais material nitrogenado ou folhas, restos de florestas que vai ter mais micro-organismos para estar fazendo essa ação. A temperatura do nosso composto, ele não está muito quente, então a gente vai ter que fazer essa aeração, fazer a mexida, então revolver ele para ajudar a aeração e manter a temperatura ideal. A temperatura ideal é entre 40 e 60 graus, o composto ele fica, porque ele tem três fases. A mesofílica, que é o início da compostagem, ela chega até uns 40 graus. A termofílica, que vai ficar entre 40 até chegando até 80 graus em alguns casos, e a maturação, que é quando o composto ele está pronto. As fases respectivamente, a mesofílica é os primeiros 15 dias, a termofílica é a de maior duração, que é o processo da compostagem, então é de 15 a uns 60 dias essa fase, e por último a maturação, quando mais de 50% do material foi decomposto. Em relação, então, ao segundo fator que a gente tem que estar cuidando é a umidade. Como a gente pode ver, os resíduos eles estão bem secos, então ele não está com aquela umidade ideal lá entre de 60%, 55% que ele deveria estar. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer molhar o composto até ele ficar que ponto? Qual que vai ser o ponto ideal? Quando a gente pegar o nosso material, ele não pode estar desbrugando, ele tem que estar úmido, mas ele não pode escorrer. Vamos fazer o teste aqui agora, vou umedecer e já mostro para vocês qual que é o ponto ideal de umidade. Além de estar revolvendo esse material aqui para vocês verem como que ele ficou após revolvido e umedecido. Esses cuidados, então, a gente tem que estar fazendo pelo mínimo uma vez por semana para a gente ter ao final lá o nosso composto pronto. Vamos lá, pessoal. Então, agora estou fazendo estou umedecendo a nossa compostagem, já foi revolvido, né, um pouco. Então, agora a gente vai umedecer ela pra gente fazer ali o teste de umidade depois para vocês verem como que seria o ideal. Então, olha só, eu peguei o material umedecido, eu aperto e ele não escorre a água. Então, esse é o ponto ideal de umidade. Se eu apertasse ele, aqui eu estou apertando extremamente com força, vocês vejam que a minha mão ficou úmida, no reflexo da luz, mas ele não chega a escorrer
água, olha só. Você vê que ele tá úmido, mas ele não tem o escorrimento de água. Esse é a umidade ideal do composto, então. Como eu só tinha molhado uma parte, vamos terminar de molhar todo ele para ele todo ele ficar com a umidade certa aí para nos próximos dias, nos próximos 60 dias a gente ter o resultado final. O composto então, a gente verificou a temperatura, revolveu e fez a verificação de umidade. Então agora daqui uma semana você faz esse processo novamente até você obter o seu resultado final, que é o seu composto. Vou estar mostrando para vocês agora onde que a gente usaria esse composto pronto, né? Já uma amostra de como ele fica. O processo final da sua compostagem, então, você vai ter um material similar a esse, com bastante, olha, bem menos partículas, né? Bem menor. Esse material, então, você vai estar podendo estar usando nos seus canteiros. Esse daqui era uma compostagem com material triturado, né? Então, assim, ele é bem rico em nutrientes, ele tem esterco, ele fica um material bem rico para você estar usando aí nos seus canteiros. Vou mostrar para vocês, então, agora ele aplicado num canteiro. Pessoal, então essa versão aqui é a compostagem, né, utilizada nos canteiros. Vejam que hortaliças bonitas que vem, né, o composto. Vocês podem ver mais aqui ao lado, o fundo, né, então vocês podem estar usando o composto após pronto em canteiros, em plantações. Eu tenho certeza que esse uso de adubo orgânico vai, além de aumentar o crescimento vegetativo, nutritivo, valor nutricional das suas plantas, você vai estar ajudando ao meio ambiente, né, fazendo este gerenciamento de resíduos. E nos próximos vídeos a gente vai estar aprendendo a adaptar essa compostagem, então, da versão rural para uma versão doméstica, que a gente pode estar fazendo na nossa própria casa, tá gerindo os nossos resíduos orgânicos e também, posteriormente, estar utilizando esse composto em nossas plantas. Um grande abraço e até mais!